Os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Espartanos, qual é sua profissão? E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que mais uma vez estão aí ligadinho conosco aqui no Telejornal A Voz do Povo. É o telejornal feito do povo para o povo. Hoje teremos aí a presença, né, a nobre presença e a participação do presidente, né, das casas da doutrina espírita, seu Miguel Ângelo, que vai estar respondendo diversas perguntas. E hoje tem umas perguntas muito polêmicas, muito bacana, viu? E super curiosas. Isso é muito bacana. Mas, gente, antes de alguma coisa, deixa eu ver aqui primeiramente. Daqui a pouquinho eu vou já estar dando boa noite também para todo mundo aí. Já enquanto isso o seu Miguel vai entrar, vai participar, eu também já vou aqui já começando a agitar os nossos amigos, né? Os nossos amigos aqui, deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Já estou começando. Aí, bacana. Começando a agitar também os nossos seguidores. E já aqui também, deixa eu já começar aqui também a compartilhar e notificar os nossos amigos, né? Dos grupos. O pessoal do grupo fica, Geraldo, me adiciona lá, me aciona lá nos grupos lá, dos brechó. Opa, eu já enviando aqui, já compartilhando aqui também nos grupos e marcando todos os milhares que tem no grupo. O bom disso aí, desse sistema é por causa disso, que eles têm 60, 70 mil membros no grupo. Todos são notificados ao mesmo tempo, tá bom? Porque eu que sou o administrador dos grupos, e muita gente não sabia disso, mas eu tenho diversos administrador e moderador de diversos grupos de brechó, compra e venda, desapego do Facebook, tá bom? Então, eu estou aqui notificando mais alguns aqui, e só um momentinho já, e nós já vamos dar um início aqui a todos, tá? E, logicamente, não é todos que acompanham também o telejornal, né? Porque tem aqueles que querem assistir, tem aqueles também que são notificados e não querem, é o direito de cada um,
não é verdade? Então é assim, mas eu notifico porque é um meio da gente poder compartilhar coisas boas. E as pessoas também, vocês, meus amigos, até meus inimigos também, compartilhem o Telejornal A Voz do Povo, porque pelo menos aqui vocês estão sempre ouvindo e sabendo das verdades, tá bom? Aqui não tem papo furado de mentira, não. Fake news, esse negócio não é com nós, não, tá bom? E daqui a pouquinho eu já vou estar aqui trazendo... deixa eu ver se já chegou já aqui. Já chegou já. Então já estamos aqui. Agora vou ter o imenso prazer de trazer aqui para vocês ele, o nosso visitante já assíduo, né, de todas terça-feira, o nosso querido e que é amado, né? Já pegou já o povo e os nossos telespectadores já passaram a amar ele, né? De tão simpático, humilde e principalmente inteligente que é. Nosso querido Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel Ângelo. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Geraldo. Boa noite, seguidores do Telejornal A Voz do Povo. É com imensa satisfação que retornamos a este espaço para conversarmos com os nossos espectadores, seguidores, ouvintes, sobre temas relacionados à doutrina espírita. Aqui nós nos encontramos na posição de divulgadores da doutrina espírita e temos a imensa satisfação de estarmos compartilhando com todos vocês esses momentos que falam a respeito de dúvidas sobre assuntos que interessam a muitas pessoas e que a doutrina espírita sempre tem uma visão, uma resposta, uma orientação a respeito. Estamos à disposição, Geraldo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagine, nós que agradecemos a sua presença, acima de tudo. Seu Miguel, a primeira pergunta, e hoje tem umas perguntas que eu vou para o senhor, muito bacanas, muito gostosas, principalmente elas vão ser gostosas de ouvir as respostas, né? Que é curiosidade, principalmente popular. E a respeito, isso não é uma novidade só Itapetininga, região, é mundo, são dúvidas mundiais. A primeira pergunta é a seguinte, seu Miguel Ângelo: por que existem muitos relatos que pessoas veem o rosto, ou então pessoas mortas atrás de janelas, quintais, dentro de casas? Por que existe o relato? E no caso, se não forem os relatos, tirando até os relatos, mas por que no caso, se existe, o porquê existe, seu Miguel? Bem, Geraldo, este tema que diz respeito às aparições dos espíritos, que nada mais são do que as pessoas que viveram na Terra, né? São aquelas pessoas queridas que nós conhecemos, convivemos, e que no momento da desencarnação ou da morte do corpo físico, transferem-se ao mundo espiritual, a esse mundo invisível, que, por sinal, é um mundo de origem, é o mundo de onde nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Portanto, a morte, esse fenômeno natural, faz somente atingir o corpo físico, que entra em colapso, seja por causas naturais ou acidentais, e que leva-se ao estado de morte, e quando isto ocorre, o espírito deixa de habitar essa casa. Se nós pudéssemos comparar, nós diríamos que o espírito não permanece mais no corpo por falta de habitabilidade. Não há como mais o espírito permanecer ligado ao corpo físico. E, portanto, ele é lançado, agora sem o corpo físico, nessa outra dimensão, que nós chamamos de o plano espiritual. E ali ele se manifesta numa nova existência, que é aquela sem o corpo físico, e há leis, existem leis que regem as diversas formas de comunicação dos espíritos para com nós outros, nós que ficamos na Terra. E uma dessas manifestações são aquelas ligadas às manifestações visuais.
Então, o espírito se faz ver através de processos que dizem respeito a uma combinação de energias que são do corpo espiritual, daquela entidade, para com as pessoas que estamos ainda na carne, estamos ainda vivendo no mundo material. Há, portanto, na doutrina espírita, uma palavra que define esta faculdade que algumas pessoas possuem de visualizar os espíritos. É a vidência, ou clarividência. E a vidência, por ser uma faculdade que é da alma, mas que se manifesta no corpo, permite, através de alguns processos de interações fluídicas, que o espírito possa ser visto por esse que é um médium vidente. Então, esse é o fenômeno mais comum que diz respeito a esses relatos. Mas os espíritos, em determinadas situações específicas, eles também conseguem fazer-se ver por qualquer pessoa, mesmo aqueles que não têm a faculdade mediúnica da vidência. E esses casos estão relacionados, portanto, a fenômenos que nós chamaríamos de efeito físico, quando então o espírito, através da sua vontade, mas acima de tudo, de uma autorização, ou seja, o respeito a determinadas leis que estabelecem as relações entre os espíritos e os homens, conseguem adensar o corpo espiritual. Todos nós temos um corpo espiritual, que quando perdemos o corpo físico, nos manifestamos através do corpo espiritual, que no Espiritismo nós chamamos de perispírito. Perispírito também foi chamado por Paulo de Tarso como o corpo incorruptível, ou seja, aquele corpo que não sofre a decomposição cadavérica, que não sofre as transformações da matéria, porque é um corpo sutil, ou seja, de uma energia ainda muito sutilizada, mas que, sob certas condições, o espírito pode fazer concentrar as energias do seu corpo espiritual e fazer-se visto. No espiritismo, isso se chama agênere. E os agêneres, eles surgem através desses mecanismos. Eu vou citar um exemplo. As propriedades da nossa água admitem 3 estados. Nós podemos ter a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. O estado gasoso desse líquido, que é indispensável à vida, a água, é o chamado vapor d'água. E esse vapor d'água, muitas vezes, quando ele se desprende para a atmosfera, ele se torna invisível. Ele está presente na atmosfera, através do que nós chamamos de umidade relativa do ar, e sob certas condições, existe uma condensação, ou seja, uma concentração das moléculas da água, e formam, portanto, a neblina. Algumas pessoas chamam de cerração, mas é a neblina. Então vejam que o corpo espiritual, ele possui as 3 propriedades que a água possui, para nós nos servirmos de um termo de comparação, para podermos compreender como que o espírito se faz visível nessa condição do que nós chamamos de agênere. É como se então nós pegássemos as moléculas de água que estão dispersas no ar e numa certa condição elas se concentram e formam uma neblina. Então o que era invisível para nós, porque aqui no ambiente em que nós estamos, existem as partículas ou as moléculas de água que estão no nosso entorno, mas nós não enxergamos. Mas, sob certas condições, ela pode chegar ao estado de vapor ou de neblina, né? E assim, ela se faz possível de ver, de se enxergar. Assim também os agêneres. E existe ainda, Geraldo, uma outra forma de manifestação dos espíritos em termos de fenômeno físico de caráter visual, que é a materialização de espíritos. A materialização de espíritos
é um fenômeno muito específico que acontece em condições muito especiais. Quando os espíritos não somente se tornam visíveis a qualquer pessoa, mas eles se tornam tangíveis, ou seja, é possível de ser tocados. Eles praticamente representam a estrutura humana. E essa condição foi muito bem estudada por um cientista que viveu até o início do século XX, que tinha o nome de William Crookes. William Crookes foi o cientista inglês que descobriu os chamados raios catódicos, que viriam a dar possibilidade da construção dos tubos de televisão. Aqueles tubos antigos, né, que eram originários dos tubos catódicos, que foram descobertos por Crookes. E Crookes recebeu uma incumbência, Geraldo, de alguns cientistas da Academia Inglesa de Ciências, para que ele estudasse fenômenos de materialização de espíritos. E, com uma pesquisa muito bem documentada, obedecendo a critérios científicos, ele realizou essas experiências. E essas experiências, onde os espíritos se materializavam, foram feitas no seu laboratório com uma médium de efeito físico, que chamava-se Florence Cook. E a senhorita Florence Cook, ela entrava num transe, ou num estado sonambúlico, e liberava uma substância que se chama ectoplasma. Esse ectoplasma era como se fosse, assim, uma matéria gelatinosa, esbranquiçada, que revestia o corpo espiritual da entidade que estava ali se materializando. E aquilo que era um espírito se torna visível e tangível. E esse cientista, Crookes, ele então faz uma série de experiências para comprovar a veracidade daquele fenômeno. Então, ele chega a medir a temperatura do corpo do espírito, que se autodenominava ou se apresentava como sendo o espírito feminino de Kate King. Assim ela se apresentava. E há fotografias dessas aparições, dessas materializações, numa matéria científica que esse cientista inglês publicou. E que existe um livro, para quem tem interesse, chama-se O Fenômeno Espírita, de autoria de William Crookes. E nesse livro, ele então apresenta todas as suas experiências realizadas com a materialização de espíritos, no caso Kate King. E ali ele fala a respeito da frequência cardíaca do espírito. Portanto, o espírito tem um corpo espiritual que tem temperatura, ele media a temperatura, que tem vestes, se apresentava com vestes. E coisa interessante, em relação às vestes desse espírito feminino, né, dessa entidade feminina, ele tomou uma parte do tecido do vestido de Kate King, espírito materializado, e mandou analisar nos laboratórios da Inglaterra. E a Inglaterra vivia ainda a repercussão da Revolução Industrial, quando então muitas das indústrias têxteis, ou indústrias de tecidos, se especializaram, né, na produção daquilo que seria a matéria-prima para a indumentária das roupas das pessoas. E mandou analisar aquele pedaço de tecido. E o resultado que veio de alguns laboratórios dessas indústrias de tecido inglesas davam conta que se tratava de uma seda, mas de uma seda que não existia na Inglaterra. Era uma seda de caráter muito raro, que somente existia numa determinada região da China. Então, esse espírito, Kate King, se apresentou e ele muito bem pôde comparar as diferenças entre Kate King, espírito, e a médium Florence Cook, que estava encarnada, que tinha uma temperatura corporal diferente, que tinha a inserção dos cabelos no couro cabeludo diferentes, de uma coloração diferente.
Então, há um farto material de estudos a respeito de aparições de materialização de espíritos, especialmente nessa obra, que nós recomendaríamos para aquelas pessoas que têm interesse, que possam lê-la. Então, o Fenômeno Espírita, de William Crookes. E ele termina esse seu trabalho endereçando uma carta à Academia de Ciências da Inglaterra, dizendo mais ou menos assim: os senhores me pediram para que eu analisasse o fenômeno da aparição dos espíritos. E eu posso lhes afirmar que este fenômeno não somente é possível, mas como ele é real. Então, essa nossa apresentação desse fenômeno que aconteceu e que é mais raro, a materialização de espíritos. Mas os espíritos, então, podem ser materializados, quando se toca, se conversa. César Lombroso, por exemplo, o criminologista italiano, que teve a oportunidade, na presença da médium Eusápia Paladino. Eusápia Paladino era uma médium excepcional na Itália daquela época, e quando ela estava presente, aconteciam fenômenos dessa ordem. E César Lombroso, ele teve a oportunidade de se confrontar com a sua mãe morta, né, já espírito materializado ali junto a essa médium, e dialogou com a sua mãe no dialeto natal da terra onde ele nasceu. Então, Lombroso, que era um adversário do espiritismo, ele vai dizer mais ou menos assim: quando eu me lembro que eu ridicularizava os espíritas, e agora, com esta constatação por minha parte, eu coro de vergonha, porque eu pude me encontrar com minha mãe, morta, materializada, com quem eu conversei. Então são fenômenos e relatos que existem, né, a respeito da aparição dos espíritos. E por fim, então, materialização, os agêneres, que não se pode tocar no espírito, porque ele é uma presença como se fosse um vapor, né, onde ele não é tangível, não é tocável, e aquela vidência, né, que algumas pessoas têm, são os médiuns videntes, que somente eles enxergam os espíritos, né? Então, são esses alguns dos relatos para responder a primeira pergunta. E o porquê? Isso é permitido, Geraldo, para que as pessoas pensem um pouco a respeito deste outro mundo e dos seus habitantes, os espíritos. Então, aí está o porquê os espíritos se manifestam entre nós. E bacana, viu, seu Miguel? E vamos aproveitar, agora são 19h24, mas já vamos para uma outra pergunta, apesar que tem já perguntas já aqui também, o pessoal já está aqui de olho aqui já estão querendo fazer perguntas já. Mas vamos aqui primeiramente, Anderson Beto, aí, boa noite, Anderson. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Estamos aí na audiência, manda um abraço para nós. Opa, o Anderson Beto e a toda a sua família, meu querido, obrigado pelo carinho, tá bom? A Patrícia Leão também dando boa noite. Boa noite, Patrícia. Um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. Também Moacir Antônio. Boa noite, Moacir. Um abraço bem forte a toda a sua família. Obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? A Flor Pink também dando boa noite. Boa noite, Flor Pink. Toda a sua família. O Anderson Beto adiciona eu nos grupos também aí, Geraldo. Opa, pode já. Depois já vamos enviar para você os grupos aí de brechó e desapego para você fazer parte, tá? Porque aí sempre quando começar, mesmo que tenha 30, 40, 50 mil em cada grupo aí, todos são acionados ao mesmo tempo, tá bom? Ostrosviski Ricardo Binho. Olha só, vixe, mas esse nome é nome americano, mais um americano aqui de Tapetininga aí, dando boa noite, meu querido. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tá bom? Você e toda a sua família. A Cecília Maria Torres Tibes. Boa noite, Geraldo Carvalho, pela excelente programação e audiência. Boa noite a todos os internautas. Está aí dado boa noite da Cecília. Obrigado, minha querida, você e toda a sua família. E todos, com certeza, te abraçam de volta, tá? O Ipojucan, Rodrigo Benatti, também dando boa noite, Ipojucan. Um forte abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Pela audiência aí também. Continue sempre com a gente. É sempre muito esclarecedoras as considerações do senhor Miguel.
Aí, ó, tá vendo, seu Miguel? O Ipojucan, Rodrigo Benatti. Deixa eu ver mais quem mais aqui. A Isaura Martins Rezende, dando boa noite, Deus abençoe a todos, Deus abençoe sempre. Obrigado, Isaura, você e toda a sua família, obrigado pelo carinho. A Manaca, boa noite, Geraldo, boa noite, Mar. Um beijão bem forte e carinhoso para você, família. Boa noite, a Cecília Maria Torres Tibi. Boa noite ao Miguel, nosso companheiro da doutrina espírita, que seja bem intuito para os esclarecimentos oferecidos. Com certeza, sempre, né, Cecília? A Manaca Henry, eu queria fazer a pergunta para o seu Miguel. Pessoas que ouvem voz são pessoas pelos espíritos? Eu não entendi bem. Você entendeu aí a colocação dela? Eu entendi. É mais uma faculdade mediúnica, né? Pessoas que ouvem as vozes dos espíritos, dentro da doutrina espírita, elas são classificadas, né, como médiuns audientes. Ou seja, elas ouvem as vozes dos espíritos. Nem todos ouvem. Existe também o chamado fenômeno de voz direta, que quando acontece, todos ouvem, sejam médiuns audientes ou não. Mas também é um fenômeno de efeito físico. E o que ela relata, de fato, é de uma mediunidade de audiência. É captação das vozes dos espíritos. Então tá ótimo. Tá aí respondido aí, ó, Manaca. Tá bom, querida? O Ipojucan, Rodrigo Benatti, está dizendo, acompanhando a programação da cidade de São Manuel, São Paulo. Opa, que maravilha! Um abração a todos aí que estão aí nos assistindo aí da cidade de São Manuel, São Paulo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E a todos da região, São Paulo, Brasil, né? Internet é Brasil, é mundo, né? A gente chega onde que muito onde nós estamos sendo ouvidos e prestigiados nesse momento. A Ana Ramos dando boa noite, Ana Ramos. A Manaca também, outra pergunta que eu queria fazer, será que a pessoa quando está doente, seria o espírito ou é o espírito mal que persegue ela quando ela está doente? Quer responder, seu Miguel? Bem, primeiramente as doenças do corpo, elas são tratadas pela medicina convencional. Mas nós entendemos que toda doença do corpo físico, ela sempre se inicia no corpo espiritual. É claro que a nossa medicina não admite essa realidade, porque trata das doenças orgânicas, né, do corpo físico, como é natural e esperado. Mas existem algumas doenças que elas se instalam primeiramente no corpo espiritual, para depois se manifestar no corpo físico. E a medicina já tem reconhecido algumas dessas doenças, como, por exemplo, o estresse, como, por exemplo, a hipertensão, a úlcera gastrointestinal. Essas são as chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças que se iniciam por um processo de desarmonia do psiquismo. E psiquismo, para nós, é a alma. Então, sendo a alma o próprio espírito, então há, sim, doenças que começam na alma ou no espírito e se manifestam no corpo físico. Porque a alma ela é revestida por um corpo fluídico, um corpo energético, que nós chamamos de corpo espiritual, ou perispírito. E há, sim, algumas doenças que elas vão se manifestar primeiramente no corpo espiritual e depois surgem os sintomas no corpo físico. Tá aí, olha, mais uma pergunta respondida, né? A Leila Santos dando boa noite, Leila Santos, obrigado pelo carinho, ela já está marcando os amigos dela também, tá vendo? A Manaca, eu gosto de ouvir oração combate espiritual. Deixa eu ver aqui também. Rosana Jubran. Ótima noite. Gostaria de saber, seu Miguel, se o homem pode reencarnar como mulher ou vice-versa. Obrigada. Rosana Jubran, beijão bem carinhoso a você e toda a sua família. Sem dúvida, Geraldo. Porque o espírito não tem sexo. Uma vez que os espíritos não se reproduzem, os espíritos não têm sexo. E, portanto, a condição de gênero sexual
ela é ligada ao corpo físico, à organização genésica, né, do corpo físico. Como o espírito não tem sexo, ele tanto pode reencarnar homem como pode reencarnar mulher, num corpo masculino ou num corpo feminino. Não há aí nenhuma dificuldade. É somente uma questão de preparo no mundo espiritual, porque muitas vezes nós vamos ter espíritos que têm um perfil psicológico masculino, devido a ter vivido muitas experiências físicas, ou no corpo físico, na polaridade masculina. E aquelas almas femininas que têm também o corpo feminino e que têm o perfil marcadamente feminino. Então, apesar de ter essas diferenças nos condicionamentos que nós vamos acumulando ao longo de muitas vidas sucessivas, é possível que nós tenhamos, então, a personalidade com caráter masculino e a personalidade com caráter feminino. Mas é possível o espírito reencarnar numa ou noutra polaridade. Isso vai depender muito das necessidades e das orientações dos benfeitores espirituais que se encarregam da reencarnação de todos nós. Tá aí, vamos então rapidinho aqui também o Anderson Beto. Eu uma vez vi no reflexo do espelho a fisionomia do meu bisavô, bem certinho. Aí a minha avó me mostrou uma foto dele para mim, igualzinho da foto do que eu vi. Tá vendo? São fatos aí que é curioso, né? Antes o Beto também disse, e agora esses dias vi com nitidez um vulto numa árvore, bem pela minha surpresa fiquei sabendo que já morreu gente enforcado ali. E não só eu que vi isso. Tá vendo? Mais relatos. Maria Helena Mariano Mota, dando boa noite. Maria, um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. Obrigado pelo carinho. A Daniela Ibrahim Duarte Camargo. Miguel, também a Maraca Verdade e tal. A Rosa Maria Ibrahim Duarte. Parabéns, seu Miguel. Muito bem explicado. A Márcia Alves, boa noite, seu Geraldo, boa noite, seu Miguel, sempre nos dando explicações incríveis. Deixa eu ver aqui, o Ailton Bueno, lá da Zona Rural. Boa noite, meu amigo Geraldo Carvalho. Boa noite, Ailton. Um forte abraço a você e a todos os seus amigos aí, nossos amigos, né, da Zona Rural. Falar nisso, daqui a pouquinho eu vou trazer a palavra do padre Jobel, aí da Varginha, que ele vai fazer um convite rapidinho sobre uma festividade aí na Zona Rural, tá bom? A Rosana Jubran dizendo, muito obrigado pelo esclarecimento, seu Miguel. O Paulo Roberto, um abração bem forte e carinhoso para você, meu amigo. A você e toda a sua família, tá bom? Obrigado pelo carinho. Boa noite, minha mãe sempre aparece nos meus sonhos, graças a Deus. O que isso pode significar, seu Miguel? A pergunta do Paulo Roberto. Bem, o Espiritismo não estabelece propriamente uma explicação dos significados dos sonhos, mas nos esclarece que o sonho pode ser de dois caráteres diferentes. Primeiramente, seria o sonho da nossa imaginação, porque o nosso pensamento nunca cessa, nós nunca paramos de pensar, mesmo quando dormimos. E esse pensamento que demonstra a atividade da mente, que está sempre em elaboração, é o que nós chamaríamos de o sonho da imaginação. Então a pessoa imagina e quando ela desperta, ela se lembra que teve aquele sonho, seria o sonho da imaginação. E o sonho que nós, na doutrina espírita, chamamos de o sonho mediúnico, é o sonho em que no momento do repouso do corpo físico, o espírito se desprende, vai ao mundo espiritual e ele pode se encontrar sim com aqueles entes queridos que partiram deste mundo material antes dele, e estabelecer encontros, diálogos, e quando despertam, então eles têm essa lembrança desse encontro, mas é um sonho diferente do sono ou do sonho da imaginação, porque o sonho mediúnico nos promove um estado de emoções muito particulares, devido às nossas trocas afetivas com aqueles seres que nós amamos e que estão no mundo espiritual. Eles são mortos pelo corpo, mas prosseguem mais vivos do que nunca.
Daí, então, a resposta para a pergunta do Paulo Roberto. E deixa eu ver aqui a Tatiane Jesus dando boa noite, Geraldo. Boa noite, Tatiana. Lá do Tá Bonzinho. Obrigado pelo carinho e audiência. Geraldo, eu tenho um amigo que conversa comigo de vez em quando. Eu falo para ele que eu só voz diferente. Será que eu estou com alguma coisa ligada? Bom, aí não é para mim que você vem perguntar, não é isso aí. Vamos deixar para lá. Mas vamos então agora mais uma pergunta, seu Miguel. Existe diferença entre o corpo ser cremado ou não? O espírito do corpo que for cremado tem o mesmo destino que o corpo que foi enterrado? Bem, o destino, ou seja, o prosseguimento da vida espiritual, sem o corpo físico, ela é uma realidade que a todos nós diz respeito, e todos nós continuaremos, independente da forma como o corpo físico já falecido foi tratado. Independe se ele foi cremado, ou se ele foi inumado ou enterrado, o importante é que o espírito se desprendeu como se nós tivéssemos chegado ao fim de uma jornada na qual nós vamos deixar aquela roupa velha, desgastada, de lado e vamos prosseguir com um outro vestimento. Então o corpo nada mais é do que o nosso uniforme de uso enquanto nós estivermos na vida física aqui na Terra. Quando chega o momento da morte, e chegará para todos nós, então nós deixamos esse uniforme aqui, muito agradecidos a ele que nos serviu como instrumento do nosso aprendizado no mundo material, nós prosseguiremos com o nosso corpo espiritual e as vestimentas correspondentes às nossas próprias possibilidades. Tá aí, então, inclusive, nesse momento aí, já estamos até já mostrando também a próxima pergunta, que é: os espíritos que continuam na Terra após a morte estão pagando algo de errado que fizeram? Morreram de forma errada? Cedo? Ou não aceitaram a morte? Mas o seu Miguel vai responder daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Enquanto isso, já vai tomando um cafezinho aí, seu Miguel, ou uma aguinha aí, que já voltamos já já. Não saiam daí, hein? Vamos lá? Opa, que é da Exames de tomografia computadorizada é na Unimed Sul Paulista. O melhor em tecnologia e modernidade para a qualidade de seus exames. Imagens mais nítidas, com maiores detalhes e rapidez no atendimento à saúde de nossos beneficiários. Unimed Sul Paulista. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Neto Salem. Hoje nós estamos aqui para trazer dicas super interessantes. Hoje nós vamos falar sobre anestesia sem agulha. Falando em agulha, dá até um friozinho na barriga, né? Esse é o dispositivo, o famoso dispositivo sem agulha. Nós transferimos o líquido anestésico, que é o líquido normal usado na anestesia com agulha, para esse dispositivo. Eu transfiro ele para cá e aplico, simples e sem dor. Pessoal, agora já sabem, né? Nada de ter medo de vir ao dentista tomar anestesia. 8 Shopping. Frete grátis e compre de tudo. O 8 do 8 Shopping. Shopping. Lembrando que o 8 do 8 é hoje, hein? Você ainda dá tempo, até a meia-noite você tá lá ó, no seu celularzinho, lá no Shopee, e fazendo suas comprinhas com várias promoções, inclusive com muitos frete grátis, tá bom? Vale a pena. 8 do 8 Shopee. No mês que vem, 9 do 9. E assim vai indo. Continue assim. E obrigado a toda a equipe de comunicação e principalmente de marketing, do departamento de marketing lá do Shopee, por acreditar e estar apoiando o telejornal A Voz do Povo.
Gente, vamos continuar aqui, ó. ADM Visual Produções, impressão digital 3275-236. 3275-236. Olha só os serviços que a ADM presta aí, bonito, para carros, comércios, banners, e muitas mais coisas aí, todo o serviço aí, ó, cartaz para geladeiras, também cardápios. São muitos serviços bacanas aí, combis, letreiros. É a ADM Visual Comunicação, 3275-236. Lembrando também, mandando um abraço ao Borracharia Tadeu, pelo telefone 99664-6030. E também ao Dr. Murilo Ayub, obrigado pela credibilidade. Clínica Médica Ayub, é com o Dr. Murilo Ayub, na rua Professor Virgílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Gente, vou trazer aqui agora rapidinho também o convite do Padre Jobel, lá do bairro da Varginha. E ele vai fazer um convite a todos vocês. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Oi, gente do telejornal Voz do Povo. Eu sou o Padre Jobel, da paróquia Santa Cruz. E eu gostaria de convidar a todo o povo de Deus para o Trido do Bom Jesus do Retiro, que vai acontecer de 11 a 13 nessa semana. E também a parte da quermesse, que vai acontecer no sábado e no domingo. A missa será nas sextas, 19h30, no sábado, às 18 horas, e no domingo, às 10h30. E também a quermesse, venham participar também no domingo, e terá também a Romaria dos Cavaleiros. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá, então, amém, né? Agradeço aí também ao Padre Jobel, tá bom? Por ter nos acreditado e está acreditando sempre no Telejornal A Voz do Povo, fazendo questão, através do Telejornal A Voz do Povo, de enviar um recado a todos os moradores da zona rural. Eu não posso esquecer também de falar para vocês que no dia 9, olha aí, dia 9, agora de setembro, vai ter o grande jantar dançante. Você pode participar, basta ligar para o 998581446, lá com o Cipó Eventos, 998581446, para ir no grande jantar dançante, que vai ser na Associação Desportiva dos Funcionários Públicos de Itapetininga. Seu Miguel, deixa eu ver aqui o que mais, tem muita coisa, mas vamos para mais uma pergunta. A próxima pergunta, deixa eu ver até editar aqui para poder tirar ela, pronto, aqui, salvar e colocar. Seu Miguel, os espíritos que continuam na Terra após a morte estão pagando algo de errado que fizeram? Morreram de forma errada ou cedo? Ou não aceitaram a morte? Bem, primeiramente nós temos que dizer que os espíritos, que são as almas dos homens, né, que viveram na Terra e que sofreram o processo da morte física, eles continuam nos planos invisíveis, aqui mesmo na Terra. Então, nós estamos falando de várias dimensões no entorno da Terra. E quanto mais a dimensão é sutil, ou seja, quanto menos materializada ela é no mundo espiritual, melhores são os espíritos que ali habitam. Então, os espíritos que continuam na Terra, eles não vão para um outro planeta ou uma outra dimensão que seja fora da Terra. Normalmente eles permanecem aqui, primeiramente para voltar a reencarnar. E eles não estão pagando, eles estão evoluindo. E, portanto, o processo de evolução, que é o progresso constante da alma ou do espírito, é uma lei da natureza. E ele permanecerá na Terra, enquanto a Terra, como planeta, como sociedade, como humanidade, lhe oferecer as oportunidades ao aprendizado, ao seu aperfeiçoamento.
Então, pelo conceito da doutrina espírita, nós permaneceremos na Terra, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, enquanto a Terra se constituir numa escola para o nosso ensino espiritual, apesar de vivermos inclusive na matéria. Então ele não está pagando, ele está simplesmente na condição de continuidade da vida que, por enquanto, se dá na Terra. Se porventura esse espírito atingir um nível evolutivo, um nível moral, um nível de sentimentos muito elevados, e a Terra, como sociedade, como humanidade, não tiver mais nada a lhe oferecer de aprendizado, então ele irá para um mundo superior, um mundo melhor que a Terra. Porque Jesus, em seu Evangelho, ele nos informou que existem muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai, na realidade, é o universo que ele mesmo criou. Então, existem os mundos diferentes da Terra, em outro estágio vibratório, em outra dimensão, e que comportam os espíritos de acordo com o seu nível evolutivo. Então nós dizemos assim, que a pluralidade, ou seja, os outros mundos habitados, eles estão condicionados ao nível moral e de sentimentos dos espíritos que o habitam. Quanto mais avançado, quanto mais progresso realizado um mundo como esse teve, os espíritos que habitam aquele mundo, eles serão também muito mais evoluídos, tanto intelectual como moralmente. Essa é a informação que a doutrina espírita nos traz através dos próprios espíritos, inclusive aqueles que habitaram esses outros mundos. Então, nós ficaremos na Terra enquanto a Terra tiver o que nos ensinar. Tá aí, muito interessante até a resposta, e já juntamente com ela eu já faço outra. Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu até colocar aqui, deixa eu ver, já falou aqui e tal, deixa eu ver aqui, também já colocou a Tatiane Jesus falando, e a vaga de creche que nada ainda? O seu prefeito deu a palavra dele que não vê para mim até agora nada. Você está equivocada na primeira coisa, rapidinho, até vou te responder rápido, ser breve e rápido. Não é meu prefeito, é o prefeito da cidade. E eu cobro e eu também elogio. E quanto ao seu caso, como eu lhe prometi, inclusive, em programas anteriores, que eu iria até procurar saber, você dá uma verificada, em primeiro lugar, no seu WhatsApp, que eu te enviei perguntas, inclusive conversando com o pessoal e cobrando eles lá na Secretaria de Educação, e eu te enviei perguntas no WhatsApp, mas não obtive resposta sua até agora. Então fica meio difícil a gente tentar resolver, e eu, principalmente, particularmente, tenho que conseguir resolver um assunto que eu não obtenho resposta, tá bom? Dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp, que está até aqui, inclusive, que foi enviado para você na quinta-feira. Está aqui, ó. Quinta-feira foi enviado para você. Aqui não dá para aparecer por causa da câmera, mas está aqui, ó. Quinta-feira, tá bom? Aí você responde direitinho, aí logicamente, novamente, vou tentar resolver, tá bom? Mas o Paulo Roberto dando muito obrigado, seu Miguel Ângelo, pela resposta. E a boa noite pelo programa, Denise Silva, lá de Votorantim, o pessoal lá de Votorantim, Sorocaba também nos assistindo aí. Tá certo? Então vamos agora para mais a próxima pergunta. Dizem que as pessoas doentes após a morte, seu Miguel, elas são curadas. Caso forem reencarnadas de volta à Terra, elas voltam curadas ou podem voltar doentes? Bem, é uma situação em que nós teríamos que considerar as diversas possibilidades, ou algumas delas, pelo menos. Se nós entendemos que a doença é do corpo físico, quando aquela pessoa morre, ela desencarna, a doença fica no corpo físico. Então, ressurge no mundo espiritual, com o seu corpo espiritual, sem a doença física. Assim é de se esperar.
No entanto, existem alguns espíritos que, apesar de terem sido doentes do corpo físico, ao morrerem, eles estão no corpo espiritual que está sadio, mas eles sentem a repercussão, porque eles ficaram muitas vezes condicionados longo tempo com determinada doença. A doença não existe, na verdade, no corpo espiritual, mas devido a essa impressão que eles trouxeram para o mundo espiritual. Em função de terem vivido muito tempo com essa doença, eles podem sentir a impressão, o que não significa que seja doença. É, na verdade, um estado mental, que vai se diluindo e até desaparecer. E alguns desencarnam com o corpo extremamente debilitado, com doenças graves, e eles se ressurgem no mundo espiritual já prontamente saudáveis, sem nenhum outro problema. Agora, quanto ao voltar à Terra, ou seja, reencarnar, e trazer doenças do mundo espiritual, é possível sim. Especialmente quando nós falamos das doenças que são congênitas, ou seja, a criança nasce com aquela doença. Então essa doença veio trazida do mundo espiritual. Pode ser uma limitação física qualquer. Vamos fazer uma hipótese. Imaginar que uma pessoa encontrou a morte por excesso de bebida. Teve um câncer de fígado e esse câncer acabou levando aquela pessoa à morte. Ela vai ao mundo espiritual, certamente que leva essas impressões, que ela tem alguma distonia naquela área do seu corpo espiritual. E pede para voltar a nascer na Terra, para que aquela impressão possa ser reabsorvida pelo corpo físico que vem de se formar numa nova reencarnação. Então é possível que aquela pessoa nasça também com uma doença de fígado, como acontece. Pessoas que no mundo físico nunca beberam, nunca fizeram uso de bebidas alcoólicas e elas desenvolvem, por exemplo, cirrose hepática, uma doença de fígado. Então isso é possível de acontecer. E que seria uma forma de tratamento, onde, no processo da reencarnação, aquele espírito está transferindo a sua doença que o acompanhou no corpo espiritual. Ao reencarnar, ele transfere para o corpo físico. Então será uma pessoa que certamente não poderá ter contato com bebida alcoólica, porque qualquer ingestão de bebida alcoólica já traz uma crise de fígado, porque o seu fígado é fragilizado, seu fígado tem determinadas limitações, porque na vida anterior ele não respeitou o seu corpo e ingeriu bebidas alcoólicas em excesso e lesou o seu fígado físico, mas a vontade inconsciente de se suicidar, né? Eu digo vontade inconsciente, porque aquele que bebe, ele está assumindo um risco de desencarnar por uma doença grave do estômago, do fígado, que a bebida pode trazer. E quando ele assim o faz, ele então leva essa lesão no corpo espiritual. Então, quando ele renasce novamente, ele pode sim trazer para aquele novo corpo aquela doença que ele adquiriu até numa reencarnação anterior, mas que ele não tratou devidamente. Ele não se liberou daquele condicionamento, daquele vício, e traz para a nova existência, portanto, essa doença. E ele, repetimos, nesse exemplo, ele não poderá beber, porque o seu fígado já não funciona adequadamente, já não realiza as funções de que se espera que o fígado faça. Então, é apenas um exemplo. Isso pode acontecer também com o fumo, com o cigarro, né? Pessoas que fumam muito acabam levando no corpo espiritual também essas distonias produzidas por um ato voluntário em que você está desrespeitando o seu corpo e reduzindo o tempo da vida física na Terra.
Por isso que no Espiritismo nós chamamos de suicídio inconsciente. Ou seja, a pessoa não quer se matar, mas ela tem um hábito que certamente vai reduzir seu tempo de vida e pode levar à morte. Então, há uma espécie de aprendizado que leva esse desconforto ao mundo espiritual e pode trazer à nova existência física ainda essa doença que se manifesta principalmente numa idade ainda muito tenra, muito iniciante. É possível sim, Geraldo. Pô, bacana, muito bacana essa resposta. A pergunta foi interessante, a resposta também. E agora, aproveitando, então, já entrando nessa outra pergunta aqui, que essa pergunta aqui, eu vou ser franco com o senhor, viu? Bem complicada. E eu estou até curioso em saber a resposta, que é a seguinte: todas as pessoas que retornam pela reencarnação, quer dizer, morreram e foram reencarnadas, que retornam pela reencarnação, elas voltam no corpo de recém-nascidas? Se sim, se elas realmente voltam no corpo de recém-nascidos, bebês recém-nascidos, isso significa que, então, todas as crianças que nascem, elas são espíritos reencarnados? Elas nascem com espíritos reencarnados, seu Miguel? Sim, todos nós estamos em processo reencarnatório. Todos nós voltamos a viver no mundo físico através do fenômeno da reencarnação, que é uma lei natural. É uma lei divina, a reencarnação. Jesus tratou da reencarnação nos evangelhos. Isso já estava presente nos ensinamentos do nosso mestre. No célebre diálogo que ele tem com Nicodemos, ele responde que para se conseguir o reino dos céus era necessário nascer de novo. Nascer de novo é reencarnar, é voltar a nascer. Então, a reencarnação no passado sempre foi um fato conhecido, mas com outros nomes. Lá na Grécia, por exemplo, se chamava palingenesia, né? Ou polissomatose, ou ainda entre os judeus, a ressurreição na carne. Então, ressurgir na carne é reencarnar. Jesus tratou disso quando disse claramente que Elias, o profeta da antiguidade judaica, que viveu 750 anos antes de João Batista, que Elias veio a reencarnar como João Batista. Então, isso está nos evangelhos, e ali está explicitamente colocado. Então, toda criança, ela é um espírito reencarnado. Ela não seria reencarnada se fosse a primeira vez que aquele espírito está nascendo na Terra, no planeta Terra. Se viesse, por exemplo, de um outro mundo, e ele está encarnando pela primeira vez, mas logo que ele continua, que ele morre, que ele volta a nascer, ele volta a reencarnar. E quando começa o processo reencarnatório? No momento da concepção, quando a mulher fica grávida. Naquele instante da concepção é que o óvulo feminino recebe o espermatozoide masculino e naquele instante se liga um espírito àquele novo corpo que começa a ser formado. Então, portanto, toda criança que nasce é um espírito que reencarna. E nós vemos claramente como as crianças da nossa geração, ou da nova geração, são diferentes. Por que que as crianças dos nossos tempos são diferentes? Porque estão reencarnando mais uma vez. E, portanto, trazem mais experiências, porque reencarnaram mais do que seus pais, teoricamente, né? Porque os seus pais tiveram a última reencarnação há 20, 30 anos atrás, e eles acabam de reencarnar. Então eles nascem mais experientes. E nós vemos as crianças, portanto, mais inteligentes, as crianças mais, digamos assim, sabidas, né? Como diz o povo, inclusive com alguns fatos da genialidade infantil, crianças que já nascem sabendo.
o fato de uma criança nascer sabendo é uma prova da reencarnação. Porque existe na ciência pedagógica de que nós só sabemos o que aprendemos. Ora, se uma criança nasce e fala uma língua desconhecida, ela aprendeu onde essa língua? Esse novo idioma, que ela nasce já sabendo. Ninguém ensinou, ela nasce sabendo. Como também as crianças que são artistas, músicos, né, pianistas, que com 3 anos de idade, 2 anos de idade, já tocam. Onde que ela aprendeu? Não houve tempo. Então, a genialidade das crianças, genialidade precoce, é uma prova da reencarnação. Porque aquela criança já vem com o conhecimento anterior. Então nós temos que observar, por exemplo, as tendências das nossas crianças. E nós veremos ali as crianças manifestando algum tipo de conhecimento que ninguém ensinou e nem deu tempo para que elas aprendessem. Já nasceram com elas. São o que nós chamamos na doutrina espírita de tendências inatas, ou seja, aquelas tendências que a criança já nasce com ela, já traz do mundo espiritual para aquela nova reencarnação esse tipo de conhecimento que ninguém as ensinou. E que, portanto, é um patrimônio, é uma conquista que elas mesmas fizeram. Portanto, toda criança que nasce é sim um espírito reencarnado. Eu vou aproveitar até, o tempo agora já não permite mais, mas eu vou até, já avisando ao senhor que na próxima oportunidade que o senhor estiver aqui, quem sabe na próxima terça-feira, aí eu vou até guardar essa pergunta aí, porque eu quero adiantar, aprofundar um pouco mais ela, porque agora realmente eu fiquei até curioso. Mas antes de alguma coisa, mandar aqui um boa noite, agradecer ao Fábio Madeira, dando boa noite. Boa noite, Fabinho. Um abração bem forte, carinhoso a toda a sua família. Obrigado pela participação conosco aí no jornal, tá bom, meu querido? Que é o seguinte, seu Miguel, que nem o senhor falou aí sobre a questão, mas eu só vou fazer a colocação, mas a pergunta eu vou deixar para a próxima vez. Porque foi interessante a colocação do senhor, que realmente todos somos reencarnados, e nascemos reencarnados, né, desde criança. Aí vai que será minhas próximas perguntas. Então pergunta, por exemplo, porque eu tive meus filhos, meus netos e tal. Meus filhos, por exemplo, então eles são reencarnados, mas será que eles são reencarnados da minha família, de outras famílias? O senhor entendeu? São dúvidas que realmente porque essa inteligência, por exemplo, de crianças que são inteligentes já vieram de outras famílias também, ou não. Eu, por exemplo, quando eu nasci, que eu fui concebido pelo pai e mãe e tal, que eu veio meu espírito, lógico, então eu vim reencarnado. Eu vim reencarnado dessa mesma família que eu estou hoje, eu vim de outra família. São essas perguntas, alguma dessas perguntas, não, dúvidas, né? Que agora eu fiquei, inclusive, com a sua colocação, que me deixou muito curioso, e eu tenho certeza que milhares de telespectadores que vão nos assistir, viu? E, seu Miguel, aproveito agradecendo a sua participação, a participação imensa do telejornais, dos nossos internautas, aí que nesse momento nós estamos com 265 pessoas nos assistindo, tá bom? E fora os que ainda não clicaram, os que assistem sem clicar, que a gente fica sem saber quantos que tem, e os que vão nos assistir daqui a pouco, que vai estar no YouTube e também no Instagram. Mas, seu Miguel, agora chegou o momento da sua palavra positiva. Fique à vontade. É levar a todos os seguidores do telejornal A Voz do Povo a mensagem de que o mundo está muito melhor do que já foi. Porque antes a injustiça campeava, a violência era um estado normal, as leis eram mais injustas do que são hoje, não havia instituições de proteção à criança abandonada, ao idoso desamparado. Então, a sociedade vem favorecendo
a sua melhoria através das ciências, que têm oferecido tantas medicações para doenças que antes não tinham nenhum tratamento. Então, a mensagem é de otimismo. O mundo está muito melhor, porque o homem está se moralizando. E, no entanto, nós estamos vivendo uma crise também moral. Uma crise no sentido da luta das ideias, entre o erro e o acerto, entre a verdade e a mentira. E isto porque nós estamos passando por uma fase de transição. E essa transição irá nos levar para um mundo melhor. Porque quando nós pensamos na Idade Média, as condições de vida eram péssimas, eram muito piores do que hoje. E hoje nós temos tantas facilidades e tantos recursos que antes não havia. E, portanto, a mensagem é de otimismo. Acredite na vida, volte-se para Deus, busque a sua própria melhoria e procure amar de todas as formas possíveis. O amor que eleva, o amor que sustenta, o amor que consola, o amor que nos dá da esperança a mais certa certeza de que amanhã será muito melhor. Tá aí, então, aproveitando e já finalizando o nosso programa de hoje, parabenizando a Zeni Rodrigues, a Aline de Souza, a Vana Sil, também a Tainara Gabriele, também a Kátia Silene, a Ostrosviski Ricardo Binho, ao Rafael Oliveira, a Olga Lima, Camila Carvalho, Tere Queiroz, Donovan Danton, também Cláudia Rodrigues, a Silvana Vana, tá bom? E ao saudoso Chiquinho também generoso. E a todos vocês que fazem aniversário, parabéns pelo dia de hoje, que o ano que vem possamos estar aqui prestigiando e cumprimentando a todos vocês por mais um novo dia. Seu Miguel, muito obrigado pela sua participação. A vocês, internautas, amigos, telespectadores, muito obrigado também pela audiência. E, se Deus quiser, até a próxima terça-feira, logicamente com a sua agenda que é mais do que lotada, estaremos aqui à sua disposição. Seu Miguel, um abraço, meu querido. Obrigado no coração de toda a sua família. Eu que agradeço. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Fomos! Tchau! Fui! Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.